Então, gente, boa tarde. Né? É bom a gente ver aqui carinhas novas, né? Tem alguns veteranos, mas tem bastante calouros. É bom vê-los aqui nesse projeto que nós começamos no ano passado. Daí eu, Anthony, o professor Ibaíto, tem a aluna Tainá que está ajudando a gente também. Qual que é esse projeto? A gente chama Egresso Falando. A ideia dele é trazer os nossos... Quando a gente fala a palavra egresso, é aquele que saiu do curso como graduado, aquele que formou. Né? Trazer ele aqui para poder falar principalmente com os calouros, aqueles que estão entrando para mostrar para que os calouros possam ver. Para que os calouros possam ver aonde estão os alunos que foram formados aqui, no curso de Ciência da Computação, no campus do Araguaia. O ano passado nós trouxemos o Murilo, se não me engano, acho que o Murilo ele é da época do Thiago, mais ou menos, viu, Thiago? Não sei se você lembra. O Murilo, aí teve o Luan já é de uma turma depois, né, que falou né, no início do semestre do ano leitivo passado. Então a ideia é que nós tragamos esses alunos para vocês verem o seguinte: saindo daqui do interior, como eu falo, né, do interior do Brasil, né, vocês podem alcançar qualquer lugar do mundo. Né? E aí uma das coisas que a gente sempre vai perceber aqui é que, além da formação do curso de Ciência da Computação, é uma parte extremamente importante, que provavelmente teve o Thiago deve comentar, que é o inglês. Né? Mas, isso aí eu vou deixar para ele falar, mas o que eu quero comentar com vocês é o seguinte: a ideia do projeto é mostrar que hoje, a área da computação todo mundo sabe que é uma área que está aí com necessidade de profissionais. Né? Então, formar aqui no campus do Araguaia, vocês podem ir para qualquer lugar do mundo, trabalhar em qualquer lugar do mundo, ser profissionais, seja aqui trabalhando aqui em Barra do Garça, prestando serviço para empresas do Brasil inteiro, ou também trabalhar em outros lugares do Brasil ou do mundo. E hoje, vamos trazer o Thiago Roberto Sampaio, né? Isso é ao contrário, né? E ele é egresso, se não me engano, acho que de 2014, né, Thiago? Se formou aqui no campus. 2014. Na época ele trabalhou comigo em alguns projetos de bioinformática, ele contribuiu bastante, me ajudou bastante na época do meu doutorado, como uma pessoa que implementou algumas das funcionalidades que a gente precisava lá no projeto. Eu sou grato a ele pela essa ajuda na época como estudante, e acho que daí também nasceu acredito, né, daí desse ponto aí surgiu o interesse dele para continuar trabalhando com a área de bioinformática. Então, depois ele trabalhou em algumas outras Big Techs, né, na Amazon, de notícia, e depois, fora do país, ele começou a empreender, né, ele vai falar um pouco da vida dele, e hoje trabalha na Europa. Então, eu vou deixar ele se apresentar, falar mais sobre ele, mas de antemão quero deixar aqui os agradecimentos por ele ter respondido, ter atendido o nosso chamado, para poder dar uma palavra para vocês. Né, eu acho que é extremamente importante mostrar que quem já passou aqui pelo curso, como foi a vivência dele, o que ele vê agora no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho no exterior, fora do país. Tiago, muito obrigado por estar me ouvindo, né? Muito obrigado por você ter aceito de dar essa palavra com os nossos alunos, principalmente os calouros. Né? Aqui nós estamos tentando sempre gravar as palestras dos nossos egressos e depois deixar no canal no YouTube para que outros alunos que não puderam vir presencialmente possa assistir. No futuro, talvez a gente vai pensar fazer em termos de tipo de live, alguma coisa nesse sentido, de maneira online, onde possamos não necessariamente estar de forma presencial, mas também gravar para que vocês possam acompanhar em outros momentos. A palavra é sua. Vamos. Deixa eu aqui o microfone. Aí, provavelmente, assim, um tempo assim, de uns 45 minutos, você falar com a gente, falar o que está assistindo você, e aí depois nós vamos abrir para perguntas, para quem tiver perguntas aqui na tá. A palavra está contigo, muito obrigado. Perfeito, obrigado. Bom, é um prazer estar novamente dentro do ramo acadêmico. É um prazer também ver o Robson e o Anthony depois de tanto tempo, a nostalgia é muito boa. Fala a verdade, Anthony, fazia tempo que não te via, cara. Enfim, então, o tópico que eu queria falar aqui é basicamente a minha história. Mesmo do início, como que eu cheguei, e também quais foram as lições que eu aprendi para poder chegar nos meus objetivos e sonhos.
Antônio, como é que eu mudo aí? Rapidinho, tá dando um pouco de erro. Fazer o quê? Mudo. O seu. Mudo. Desculpa. Agora sim. Então, o tópico aqui eu coloquei para ser um pouco mais chamativo, mas literalmente é a minha jornada, né? Eu, mineiro originalmente, acabei no Mato Grosso e com sonho de ir pro Ártico e também com sonho de curar doenças e eu acabei misturando tudo e consegui chegar lá, indo passo a passo. Deixa eu conferir aqui se o slide vai passar. Isso. Bom, então, agora só para dar uma atualização do meu status atual. Então, eu fui engenheiro de software na Amazon, em Luxemburgo, que eles têm uma sede lá da União Europeia, então eu acho que isso aqui é bem relevante, porque o que a gente pensa é, se a gente está estudando na Universidade do Brasil, que não é tão famosa, acaba que ninguém entende ou ninguém dá valor, mas na verdade o pessoal dá valor sim. E a mais questão do conhecimento também é a questão da atitude que você tem. Então eu consegui ter essa posição lá em Luxemburgo, que é bem competitivo para poder chegar lá, mas muito feliz e grato de ter conseguido isso. E como educação, eu terminei a graduação em Ciência da Computação no campus do Araguaia. E anteriormente eu tinha já um curso de informática gerencial, mas isso era da época do meu ensino médio, então eu tive a oportunidade de ter uma escola técnica. Então eu sabia um pouquinho de programação, inclusive quando eu cheguei, a mensagem para os pescadores, olha, quando eu cheguei no primeiro semestre do curso, eu achei que eu sabia muito de programação, acabei não prestando muita atenção e não deu certo. Na verdade eu tinha que aprender muita coisa. Quando você ouvir falar de ponteiro em C, para e você tem que entender isso. Então, esse é o trauma impropriado lá da minha classe, os ponteiros em si. Enfim, no total, agora, eu tô fora já faz muito tempo, e a maioria do tempo na Finlândia. Eu considero que, em geral, 8, 9 anos na Finlândia, porém, no meio do tempo eu tive uma pausa, fui para Luxemburgo, né, para trabalhar na Amazon, mas acabei voltando para a Finlândia. E no meio tempo eu consegui aprender várias línguas estrangeiras, porque eu percebi que não só a linguagem de programação é suficiente, mas também a linguagem, né, humana você vai precisar aprender. E para você conseguir empregos melhores, com certeza o inglês é o base, porém se você sabe outra linguagem também, aí é mais fácil ainda. Eu queria aprender finlandês, mas por questão de integração da cultura. Porém, hoje em dia, na Europa, não tem tanta necessidade disso. Todo mundo vai falar inglês, exceto na França. Os franceses são um pouco mais complicados, que já foi lá, sabe? Mas com o inglês você consegue fazer tudo. E logo no início, quando eu mudei, eu trabalhava numa startup. A empresa startup, que era na área bom, a gente chama de Health Tech, mas era um aplicativo para poder fazer análise de produtos cosméticos, que inclusive shampoo e pasta de dente também é um produto cosmético, e fazer a análise química, né, do conteúdo, onde falava qual que era os ingredientes, o que era bom para você, o que fazia mal, e esse tipo de coisa. E a partir daí, eu comecei a me envolver, né, no ambiente de startups, que tem muitos empreendedores no mundo todo, inclusive aqui na capital da Finlândia, em Helsinki, a maior comunidade que tem aqui de estrangeiros é empreendedores. Então, como eu trabalhava numa startup, para mim era fácil estar lá e conhecer o pessoal. Inclusive, quando eu cheguei, meu inglês era meio ruimzinho, mas era o suficiente. E eu comecei a conversar muito com pessoas de vários outros países e eu acabei tendo um inglês que meu sotaque é indistinguível. Porque eu peguei sotaque de todo mundo. Então é até engraçado quando eu converso americano, eles sempre perguntam de onde que é o meu sotaque. Não dá pra falar. Então eu criei 3 startups, acabei vendendo uma, mas assim por insistência e também sorte de estar trabalhando com tecnologia. E na verdade era tecnologia de chatbots em 2016. Então eu tive sorte quando o mundo todo estava olhando chatbots, eu estava desenvolvendo tecnologia naquela área. E outros startups também que eu vou comentar mais no final da apresentação. E outro tópico aqui que eu coloquei é que eu consegui trabalhar em projetos grandes, né? Então, por exemplo, eu coloquei um aplicativo que, quando eu entrei na empresa, esse de cosméticos tinha 5 mil usuários, a maioria na Finlândia aqui, a gente cresceu para 200 mil usuários.
Agora é interessante, né? Porque 200 mil usuários na Finlândia é considerado muito, né? Porque a Finlândia é um país que tem 5 milhões de pessoas, né? Não é igual ao Brasil. Então aqui 200 mil usuários, praticamente a maioria do pessoal mais jovem estava utilizando. E depois a gente levou esse aplicativo para lançar na China. Aí, milhões de usuários depois. E agora, o meu cargo atual é que eu sou diretor na empresa Analysis Mode, que é a empresa que eu criei em 2020. Durante a pandemia, que eu vi que tinha a oportunidade para poder trabalhar mais na área de saúde, especificamente na área farmacêutica, utilizando inteligência artificial. E quando a gente lançou esse projeto, a gente teve sorte que em 30 dias a gente conseguiu ter muitos acessos no nosso site, e teve muito interesse, a gente ganhou várias competições. E aí que tá um quesito, né? Quando o pessoal fala que para você empreender você tem que ter sorte, mas também tem que ter insistência, né? Eu já tentei várias vezes, aqui eu tô contando as histórias de sucesso, né? Se quiser de falhas, eu tenho bastante também. Mas é isso. Bom, no meu... Se pensar aqui, no status que eu estava anteriormente, então eu entrei na faculdade em 2010, e por volta de 2012 eu estava pensando o que eu queria fazer da vida. Né? Então, porque no início você aprende muita teoria, né? Nos primeiros 2 anos, né? Teoria, coisas chatinhas também, mas que eles vão fazer sentido mais lá para o 3º ano, então tem que ter paciência. Então eu estava muito com muita vontade de querer já trabalhar na área. Eu lembro dos meus primeiros 2 anos de curso, eu estava, no mesmo tempo que eu estava fazendo as aulas, estava tentando fazer outras ideias, né? Tinha os hobbies de programação, criava aplicativo, tentava criar empresa com os outros alunos, e eu sempre queria ter esse caminho. Porém, a gente vê que aqui você tem que escolher. Se você for no ramo acadêmico, é muita teoria, claro, é muita pesquisa também, é interessante, você viaja, tem muitas oportunidades, mas a questão no ramo empreendedor, ok, se você souber a teoria, ok, até que você consegue em algum lugar. Porém, a questão da prática é o que vale a pena. Agora, um dos pontos que eu quero tocar aqui é como que você consegue a prática quando você é somente estudante. Essa que era a parte que era difícil para mim, que eu não conseguia entender. Né? E várias vezes, quando você aplica para o emprego, eles falam, você tem que sair da universidade agora, mas você tem que ter tipo 3, 4 anos de experiência. Essa que é a dificuldade que eu não entendia, mas eu vou elaborar um pouco mais sobre isso. Bom, eu como início, ok, eu já trabalhava, assim, eu vim de uma família que trabalhava no ramo de tecnologia, né? O meu pai ele era programador das antigas, Fortran, e a minha mãe ela era vendedora porta a porta, então eu brinco que o problema do caixeiro viajante estava sempre em família. E desde cedo eu já comecei a fazer programação, assim, né, mais ou menos, né, criando um sitezinho de joguinho, qualquer coisa simples. Mas eu sempre tive interesse, curiosidade e sempre queria praticar coisas novas. E ao decorrer da minha vida eu mudei várias vezes de cidade, então eu sempre tive essa questão de ter que adaptar. Então, por exemplo, eu vim de muito longe, né, considerando para parar em Barra do Garças. Mas esse foi um ponto crucial, né? Que no início foi um pouco assustador para mim, mas que me ajudou depois a mudar para fora, né? Mudar para o exterior sozinho. Então, eu falo que a mudança para Barra do Garça foi um pouco do teste, do free trial, de morar sozinho e adaptar. E naquela época também, eu só sabia português, um portunholzinho tímido, né? Não sabia o que falar. Então, todo mundo começa de uma forma mais básica e muita gente começa assim, simples, né? Bom, aí naquele tempo o que eu tinha era só sonhos, né? Eu não tinha condição financeira, não tinha gente para poder me empurrar, né? Para poder trazer o caminho, nós chamamos de caminho de tijolo de ouro, eu não tinha nada disso. Mas eu sabia que tecnologia era o futuro, mas eu não tinha ideia de qual era o melhor caminho ou passo a passo para poder chegar no que eu queria. Naquele tempo que eu queria era criar empresa, criar aplicativos e produtos utilizados pelo mundo todo, mas eu não sabia. Eu nem sabia inglês, como que eu ia vender. Então, uma das coisas que eu pensei bastante, eu posso até falar, né, meditei bastante, né, a meditação está na moda, como que eu vou utilizar a tecnologia de uma forma útil para a humanidade e de alguma forma que eu também tenha paixão por isso. Porque naquela época eu tinha várias tecnologias que o pessoal falava, não, é tendência, vai estudar isso, mas
Eu não gostava. Então, assim, você pode até ter uma carreira bem sucedida, se você forçar, né, estudar algo que você não gosta, mas você tem que tentar encontrar coisas que você goste dentro daquele tema ou tópico. Né? Todos os tópicos têm coisas boas e ruins, então você tem que ter essa paciência e tentar encontrar paixão nisso. Então, ao decorrer da minha vida, eu estabeleci tipo, essas 4 regrinhas para poder inovar. Porque quando você quer inovar ou criar algo novo, ou querer trabalhar no exterior, ou seguir sonhos, é difícil e você vai acabar desanimando. Então você tem que criar suas próprias regras para você seguir, né? Então, inclusive, você escreve tipo, os seus 4 mandamentos e vai seguindo. Aí, quando você está naquele dia ruim, vai ler e segue a regra. Então, a regra número 1, que eu comentei, você tem que escolher algo que seja útil para a humanidade e que você tenha paixão. Agora, a questão da humanidade é interessante porque eu vi que vários produtos e várias empresas que crescem hoje em dia, elas só conseguem crescer porque elas têm um impacto global. Então, o pessoal tem que entender qual que é o valor. Inclusive, todas as vezes que eu fui vender uma ideia para um investidor, né, para eles colocar um pouquinho de dinheiro na minha empresa, eles sempre perguntavam qual que era o valor. E para mim, eu colocava valor tipo de números, mas na verdade é o valor, assim, o valor ético, o valor moral, o que vai ajudar na sociedade. Entendeu? Então não é uma questão só do número. E a questão também da paixão. Então, vários investidores, eles tentavam analisar se o fundador da empresa tinha paixão sobre aquele tópico. E esse é um quesito que você pode ver. O pessoal que consegue chegar no topo, eles têm essa paixão e eles praticamente ficam cegos, né? O pessoal vai falar coisas más sobre a sua ideia, mas você tem a paixão e você vai com tudo. Então, quando eu estava pensando quais tecnologias que eu ia investir, então eu tinha várias, uma lista enorme e várias aplicações. Então eu coloquei aqui lado a lado. Realidade virtual ainda está na modinha, né? Com os óculos novos da Apple, agora vai ter realidade aumentada. Mas a questão ok, é bonito, é futurista, mas você precisa encontrar uma aplicação. Então do lado direito aqui eu coloquei temos aplicações, por exemplo, cidades inteligentes. Eu não sabia que isso existia até eu vir para a Finlândia, mas em vários governos eles usam cidades inteligentes, esse conceito de analisar o tráfego, analisar a qualidade do ar, a construção e várias outras coisas. E deixa eu ver se tem algo que é relevante. Algo também que eu gostava na época era setor financeiro, que eu gostava de criar modelos de empresário de máquina para poder verificar ou para poder fazer alguma previsão no setor financeiro, porque é uma área que você tem muitos dados e você tem que limpar esses dados, você tem que escolher informação útil. E tinha uma coisa que eu encontrei no curso que eu fazia de empresário de máquina, que se falava, se você solucionar o problema de previsão para o setor financeiro, você consegue fazer isso para qualquer coisa. Então o que eu fiz bastante eu tentava quebrar minha cabeça para poder desenvolver um algoritmo. E funcionava mais ou menos no setor financeiro, porém eu trazia o mesmo algoritmo para a área de genômica e funcionava maravilhas. Então era um jeito legal de se testar. Então você pega o tópico mais difícil que você conhece, faz um algoritmo para isso, e mesmo que você não consegue 100% nisso, você pega e aproveita em outro lugar. E outra coisa também que eu queria comentar no final das contas, a tecnologia não importa. Não importa. Eu vi várias empresas aqui, inclusive com essa área de realidade virtual, que eles vendiam a ideia que, não, tem realidade virtual, mas isso praticamente era só marketing. Era só marketing, era só para vender mesmo. Que no final das contas nem utilizavam a realidade virtual. Entendeu? Eles utilizavam outras coisas mais simples. Então, é algo para você ficar na cabeça também, que tem que focar na aplicação real do produto ou de uma ideia. Bom, e aqui só um sumário, que é relevante. Ok, no meu primeiro ano de graduação eu aprendi o C++, e foi com essa linguagem que, ao mesmo tempo eu aprendendo e querendo praticar, eu comecei a criar modelos para poder analisar o mercado financeiro. E no segundo ano, que quando você começa a aprender as coisas legais, não sei, provavelmente a grade mudou agora, mas aí eu consegui aprender a inteligência artificial e eu comecei a trabalhar com o Robson naquela época, criando algoritmos. E era algo que, bom, eu nem tinha ideia que você consiga criar um algoritmo para poder fazer um impacto na área de medicina, né, em geral. E medicina era algo que eu tinha interesse.
desde antes. Porém, eu pensava que antes tinha que ser médico, sei lá, tinha que dedicar sua vida para isso, para poder fazer um impacto nessa área. Então, sempre deixei de lado, porém, no segundo ano, quando eu vi que tinha essa oportunidade de pesquisa, claro, eu pulei para poder aproveitar e pelo menos entender, né, só para aprender. Agora, no terceiro ano, que a gente teve computação distribuída, então, como brincadeira, eu e outros alunos, a gente criou um sistema para poder competir com o Dropbox. Naquela época, o Dropbox era muito caro. Então, a gente tentou criar algo ali para poder praticar também e tentar criar uma empresa disso. E no quarto ano, a gente pegou o mesmo protocolo, mas fez voltado com o Spotify. Então, em geral, aqui, o que eu estou falando é toda coisa que você aprender cada ano, cada semestre, tenta criar um projetinho não sobre, mas utilizando a tecnologia, e cria com outros alunos, mas sim para praticar mesmo. Mas aí que é o quesito de essa prática parece bobinha, porém essa que é a experiência que quando você aplicar para uma empresa, essa experiência que vai contar. Então, quando você está estudando, já ajuda. Você já tem um projeto, você tem um produto, você cria um protótipo, uma coisa simplesinha, mas já está lá. Então, naquela época eu tinha um repositório no GitHub, tinha vários códigos lá, tinha descrição, eu praticamente colocava uma fachada de um produto, disso aqui é uma futura empresa e tal. Então, funciona desse jeito, você consegue empacotar esses projetinhos em coisas que viram concretas, você consegue utilizar no futuro. E eu recomendo você ter um projeto por ano diferente. Agora, por quê? Porque você tem que tentar outras coisas também. E é muito fácil você ficar com uma ideia de um projeto e você ficar preso nela. Porque várias vezes você vai fazer alguma coisa e vai falhar. E vai falhar, entendeu? Então, se você coloca um prazo, fala, 1 ano, vou começar outro projeto e pronto. Então, eu vou te dar um leque de prática muito maior e você vai ter a experiência. Então, você vai acabar o curso, praticamente, assim, você pode falar, não, tenho 4 anos de experiência de trabalhando, criando produtos. Isso já é algo muito significante, que você consegue pegar um emprego no final do curso. E você também tem que estudar além do currículo, porque as melhores ideias elas vão sair quando você tem intenção de áreas diferentes. Então, era o meu caso na área de bioinformática, porque eu lembro que naquela época tinha um desafio que você tinha o pessoal de biologia que tinha que aprender a programação para poder criar os códigos, e tinha um pessoal de computação que tinha que aprender sobre biologia para poder criar os códigos. Entendeu? Então, na verdade, era mais fácil para alguém de programação aprender biologia e criar o código do que o oposto. Então, essa questão de você estar sempre estudando coisas novas te dá ideias de aplicações diferentes e tentar outras coisas. E antes de você fazer uma decisão de qual produto, qual área que você quer seguir, tenta pelo menos 4 coisas. 4 coisas você vai ter uma ideia geral. Porque 4 anos de curso você vai ter tempo. Honestamente, vou falar que é difícil você escolher um caminho. Muitas das pessoas vão só pegar o primeiro emprego que aparecer e vão acabar infelizes depois. Então, por isso que eu tenho essas regras para poder seguir e encontrar sua paixão durante o curso também. Então, naquela época, eu descobri que a minha paixão vai ser bioinformática, vai ser criar algoritmos para vacinas e ajudar a humanidade no meio tempo. Mas agora, o segundo passo aqui foi, eu tinha mais ou menos a experiência teórica, um pouquinho da prática. Mas o que eu percebi é que quando eu fui aplicar para emprego, a lista de habilidades que eles pediam era praticamente assim, uns 50%, 60% diferentes do que eu aprendi no Brasil. No Brasil, a gente tem uma educação que é muito mais teórica, muito mais acadêmica. Inclusive, é muito mais avançada o que a gente estuda do que cursos que eu vejo aqui na Finlândia, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma lista de empregos, de empresas em geral, peguei 50 e eu peguei tudo, eu comecei a escrever a lista de todos os requisitos, né, de tecnologia, de linguagem interpessoal e várias outras coisas. E eu dediquei para poder aprender todos os requisitos que eles pediam mais, né, dentro desses 50. Então eu criei uma lista ali, né, de frequência, o top 10, e dediquei 1 mês para poder aprender todos.
Aí eu comecei a publicar também meus projetos que eu tinha durante a universidade, criar portfólio, post. E você também pode fazer um curso online. Naquela época, eu lembro que eu encontrei um curso numa plataforma que era online e gratuito. Você conseguia fazer um curso com o MIT, que é o MIT, dos Estados Unidos, e era sobre aprendizagem de máquina. Então, poxa, o curso lá era um mês gratuito e eu conseguia ter um diploma, né, dos Estados Unidos também. Bom, aqui é a comparação, eu lembro que naquela época a gente aprendeu muita coisa assim mais arcaica, né, a base da computação. Mas aí quando eu cheguei na Europa, o que o pessoal utilizava era outras coisas. E dá pra você aprender, porque justamente a razão que o pessoal utiliza essas tecnologias na Europa é porque é mais fácil. É mais fácil, né? Então o pessoal aprende muito rápido e você tendo 4 anos de educação em ciência da computação, eu garanto, você aprende qualquer uma dessas tecnologias aqui menos de um mês. Se não todas, menos de um mês. Tranquilo. Bom, e agora a dificuldade que era da experiência prática. Então, quando você encontrar já as vagas de empresa, você tem que tomar coragem e aplicar para todas. E você aplica nesse modo Open Letter, né, que é uma aplicação aberta. Muitas pessoas, eu lembro que eu conversei antes, eles falaram, eu pesquisei a empresa, mas não tem a vaga que eu quero, aí a pessoa não aplicou. Não interessa, todas as empresas eles têm uma opção ali que é, se você quiser mandar um e-mail diretamente para eles, você consegue. Então você manda, e essa questão de Open Letter é praticamente você escreve uma página, qual a sua motivação para você ter aquela vaga de empresa, aí coloca o seu currículo embaixo. E currículo faz simples, faz uma página assim, só colocando o que você sabe, e pronto. E outra coisa que é inglês, né? Vou falar novamente, inglês é essencial para a área de tecnologia. E naquela época, para eu aprender, eu utilizo um aplicativo que chama Memrise. Duolingo ele é muito devagar, você aprende umas coisas meio inúteis lá. Mas esse Memrise você consegue aprender as palavras mais frequentes da língua inglesa em ordem de frequência. Então você consegue pegar um vocabulário muito, muito fácil. E outra coisa também que eu comecei foi aulas de conversação. Então tinha uma professora de inglês que meu pai conhecia, que ele fazia curso de inglês também. Então você tem que investir, né? Então eu tive que pagar, tive que chegar e falar aquele inglês quebrado, sabe? É muito desconfortável, falar a verdade, é muito desconfortável, mas esse tempo passa, você consegue dar andamento e vai ver. A melhor sensação do mundo é quando você está aprendendo uma língua e de repente seu cérebro dá aquele clique e pronto, você consegue falar fluentemente. Então eu recomendo só ir com insistência. Bom, e outra coisa, é muito clichê, mas eu falar que você tem que acreditar no impossível. Eu sou uma pessoa que quando alguém fala, não, você não consegue fazer isso porque não tem conhecimento. Então eu penso, ok, então eu entendo isso como um desafio, não como uma muralha, um obstáculo. E outra coisa também é que você tem que aceitar as oportunidades que aparecem. E aceitar, aqui eu digo no intuito de você tem que pelo menos ouvir a oportunidade. Mesmo que seja algo assim bizarro, que não seja a sua área, escuta, tenta, só para você tentar e falar, não gostei. Né? Isso já faz muita diferença e é a melhor parte de você aprender. Bom, e naquela época, então eu tinha muitos planos e eu tinha essas regras. E não tinha dinheiro nenhum, acho que é algo incomum com os estudantes. Então, sem contar que eu fiquei vivendo de miojo por um tempo para poder guardar um pouquinho de dinheiro, eu tive a oportunidade de aplicar para ser monitor de estatística. E também comecei a dar aula de Java. Inclusive foi com o Anthony, né? Acho que foi com o Anthony depois. Aí que eu falo que é a parte de você aceitar oportunidades. Naquela época eu lembro que eu já não tinha tempo pra nada, porque eu tinha que estudar muito, tinha disciplinas que eu reprovei, eu tive que refazer, e não tinha tempo pra nada, mas tive que colocar um tempinho ali, e tive que investir, né, o meu suor nesse caso. E eu consegui guardar a quantia exata, mais ou menos exata, que eu precisei para poder pagar uma viagem pra Finlândia. E eu paguei a viagem, literalmente, eu não tinha nenhuma proposta de emprego nem nada. Eu lembro que só tinha uma feira de emprego certo dia. Então eu fui com fé e só comprei a passagem, fiz o passaporte, acho que os outros 100 euros aí que hoje foi pra fazer passaporte. Tomara que é mais barato hoje.
E não tinha praticamente nenhuma expectativa, só queria ir lá tentar. E eu lembro que eu apliquei para 50 empresas, vários países, e no final das contas, tá 50 e-mails que eu enviei, 3 eram positivos. Então eu tive uma oportunidade de entrevista na Holanda, na Finlândia e um na Rússia. E o da Holanda foi engraçado porque eu já tinha comprado a passagem e por coincidência eu tinha uma parada na Holanda, então foi perfeito. Enfim, vamos passar para essa aqui então. Bom, outras dicas que eu vou te dar aqui é maratona de programação. Na verdade, isso aqui eu acho que é essencial. Eu participei, acho que 2 vezes das maratonas e isso me deu um conhecimento de 2 coisas. Primeiro, trabalhar em time. Você tem que provar que você consegue trabalhar em time para você entrar numa empresa grande. Ou para você criar uma empresa. Né? Então você tem que provar que você consegue trabalhar em time e sob pressão. Então é fantástico. E segundo, é tentar coisas novas. Né? Eu lembro que a gente viajou para outras cidades no interior, foi para Cuiabá uma vez também. E se você ganhar, melhor ainda, mas só a participação já está valendo muito. E você coloca isso no currículo, já vale. Inclusive, isso é algo que não é tão comum com programadores na Europa. E quando eu mostrei que eu ganhei uma maratona de programação, o pessoal vai, pá, eles nem queriam saber onde que era, entendeu? Mas você ganhou algo, você teve um time, você comprovou que você consegue trabalhar assim, sob pressão. Outra coisa também, conferências. Eu lembro que teve uma conferência que a gente foi, né, com os estudantes. E nessa conferência teve um palestrante lá que ele veio da NVIDIA, um tal de Arnaldo, acho que o Robson vai lembrar. E nessa conferência ele contou a história dele, ele vem de empresa grande, e eu fiquei muito entusiasmado, que esse cara vem assim, acho que ele estava morando nos Estados Unidos na época, então ele vem de longe, de empresa grande, numa cidadezinha, para poder falar com um bocado de estudantes. E eu lembro que nessa apresentação, pouquíssimas pessoas foram falar com o palestrante, né, no final. E ele falou, olha gente, se alguém quiser ajuda, vem aqui conversar comigo e tal. Pouquíssimas pessoas. Porque eu acho que ele tem aquela timidez, você pensa, não sei o que falar. Então vai lá e fala, pega um cartão, adiciona no Facebook, LinkedIn, Instagram, qualquer coisa. E o que eu fiz foi, eu fui lá conversar com ele e falei, cara, eu vou formar daqui a 1 ano, não tem inglês, não tem dinheiro e eu quero ir pra Finlândia. Pra ele foi um desafio interessante, porque ele falou, nossa, acho que você precisa de ajuda. Então ele me passou o e-mail dele e ele começou praticamente fazer uma mentoria pra mim, só assim, passando dicas, né? Como é que você como é que você consegue um emprego, como é que você escreve um currículo no estilo europeu. E eu lembro que na época ele também estava envolvido com uma empresa, eu acho que a NVIDIA estava comprando empresas na Finlândia. Ele fez contato comigo, ele tentou conectar a gente. Eu lembro que eu tentei fazer uma entrevista com o cara, mas meu inglês era tipo inexistente. Mas fui lá, caí coragem e ainda tentei fazer isso. E isso foi o quê? Em 2011 ou 2012. Agora, isso aqui é relevante porque esse cara lá, eu mantive o contato com ele por muitos anos. E meados de 2019, e eu mandava atualizações para ele, falando, olha, consegui ir para a Finlândia. Ele falava, legal. Aí eu falava, consegui outro emprego, criei uma empresa, criei tecnologia, o que você acha? Assim, o cara, ele era muito ocupado, ele demorava tipo 1 mês, 6 meses para responder, e dava essas pausas grandes, mas eu entendo. Mas, de qualquer forma, ele tinha aquele tempo, ele respondia, e ele dava essa motivação pra mim. E meados de 2019, durante a pandemia, eu lembro que eu tinha mandado um e-mail pra ele, ele não respondeu fazia muito tempo. Mas eu vi que no LinkedIn dele que ele entrou na Amazon para trabalhar. E eu tava trabalhando na Amazon também. E dentro da Amazon, a gente tem um chat interno que eu consigo entrar em contato com qualquer pessoa, inclusive o Jeff Bezos também. Qualquer pessoa manda lá e, tipo, melhor que o WhatsApp. Aí eu vi que ele entrou na Amazon, então já mandei mensagem para ele internamente. Aí ele lembrou, porque provavelmente o meu e-mail estava perdido, né, na caixa de mensagens. E ele ficou todo entusiasmado. Eu falei, olha, agora estamos trabalhando juntos, olha só onde que eu cheguei. E na verdade eu estava compartilhando com ele a minha experiência de estar trabalhando, porque eu estava alguns meses antes já na empresa, então eu compartilhei com ele.
Então foi uma experiência muito legal que ele era meu mentor e a gente começou a ficar assim, subindo ao mesmo nível e trabalhando junto. E desde então eu comecei a conversar com ele bastante, trocando ideia e tentando reaver, né, aqueles sonhos que eu tinha de antes. Eu vou dar uma pausa nessa história, vou falar depois. Bom, agora outra dica aqui, aprender língua estrangeira, falando novamente, então inglês, aí Robson tem que mandar lembrete pro pessoal sempre. E trabalho em projetos que ajudam a comunidade. Eu lembro que várias vezes tinha algum projeto interno dentro da universidade que você pode fazer. Só fazer uma ajudinha, tipo 2 semanas, coisinha pouca, mas que vale muito a pena. E outra coisa também que você tem que ter a mentalidade de sempre pensar no futuro, o que você vai fazer em 10 anos. Eu sei que é um pouco difícil isso, mas você tem que pensar, poxa, se eu estiver fazendo essa mesma coisa de hoje, em 10 anos, eu vou querer fazer isso, ou, né, aí que tá a questão da paixão. Bom, outra dica aqui, olha, para os calouros, jogos online, ok? Meu primeiro ano de universidade, eu lembro que eu saía com os outros alunos, a gente jogava várias horas e acabava que distraía muito do curso. E eu lembro que a gente praticamente perdia a vida, né? Porque sabe que tem esses jogos que você perde a vida para poder ser alguém no jogo. E a gente fez isso. E eu lembro que foi muito sofrido. Mas uma coisa que eu percebi na vida, pelo menos naquela época, bom, foi divertido, fiz amigos, foi legal, ok? Mas me atrasou muito na universidade. Aí eu percebi que 1 hora da minha vida, né, no mercado de trabalho valia, tipo, eu vou colocar um pouco aqui, 10 euros, mas até 70 euros. Então eu pensei, poxa, tô perdendo minha vida aqui para ser alguém no jogo. Aí eu pensei, pô, é melhor se eu consigo um empregozinho, eu faço um trabalhozinho de freelance, ganho uns euros e eu gasto o dinheiro do jogo, né? Eu compro os itens. Então é melhor você investir no seu futuro. E se você tiver dinheiro, você compra o item do jogo. Mas olha só, se você não investir no seu futuro, ninguém vai. Essa que é a minha realização naquela época. E com essa mentalidade de, ok, eu vou ganhar dinheiro, depois eu compro item do jogo. E eu lembro que eu acho que eu comprei, acho que só um item, mas depois eu perdi a vontade de jogar também, porque eu vi que não valia a pena. Porque quando você trabalha pelo dinheiro, assim, é um pouco mais sofrido. Dá um pouco de dó de gastar. Bom, agora eu queria compartilhar um pouco mais da experiência, ou o que eu estou fazendo agora. Então, durante a pandemia, eu percebi que tem a oportunidade de você utilizar a inteligência artificial no ramo farmacêutico para poder ajudar eles eu coloquei aqui, curar doenças. E isso aqui é coisa simples. Na verdade, o algoritmo que eu utilizo aqui é muito, muito simples. Então, você vê aqui na foto aqui do lado direito, esse aqui é o que chama de bioreator. Então, dentro desse bioreator, eles estão crescendo células. Essas células produzem anticorpos. Aí eles extraem esse anticorpo para poder injetar em pessoas. Então, por exemplo, quando teve a crise do Covid, né? Então, tinha um tratamento que era você injetar anticorpos contra o Covid na pessoa para você ajudar na imunidade. Então, é assim que eles fazem. Praticamente só esse pote de alumínio aí rodando o tempo todo durante 2 semanas. E você extrai os anticorpos. Mas quando eu conversei com o pessoal da área farmacêutica, porque assim, eu não tinha nenhum interesse, eu não tinha nenhum conhecimento na área farmacêutica, mas eu tinha interesse de ajudar na questão da pandemia. Então eu entrei no LinkedIn, vi quem trabalhava na época, adicionei na cara dura e marquei reunião com eles. Falei assim, olha, 15 minutos, eu estudo tecnologia, eu quero descobrir quais são os problemas que você tem, o que eu posso ajudar. Aí o cara, eu lembro que ele explicou, olha, tu usa esse pote de alumínio aí, a gente coloca glucose em certos dias, certas quantidades, mas o desafio é que a gente não sabe quanto glucose você tem que colocar para você ter maior crescimento das células ou maior produção de anticorpos. E outra coisa que ele falou é que você faz essa manufatura, esse processo, durante 2 semanas, e de vez em quando o processo falha do nada, e eles não têm ideia por quê. Então eles têm que só recomeçar. Então essa é a estratégia deles. O processo falhou, sei lá, no último dia. Não dá para coletar os anticorpos. Ok, então descarta tudo e recomeça de novo. E quando eu ouvi isso, eu pensei, peraí. Você tem um produto aqui que vale milhões de dólares e você descarta porque não funciona e você não entende por quê e você só refaz. É praticamente essa a mentalidade dele. Então por isso que eu pensei, poxa, então aqui está um espaço para poder utilizar a inteligência artificial para poder solucionar esse problema da glucose, porque eles têm muitos dados com relação a esse processo, e também solucionar
quando o processo vai falhar, você consegue fazer a previsão. Então, só coloquei aqui uns gráficos aqui de exemplo que você consegue visualizar. E esses gráficos eles vêm do modelo que eu criei para poder prever a quantidade de glucose que tem que estar naquele sistema e também a quantidade de células que estão no processo durante 14 dias de produção. E outra coisa também que eu queria quebrar aqui o paradigma é que, de início, quando eu vi inteligência artificial, eu tinha muito medo, porque, soava muito complicado. Porém, o que eu entendi é que do jeito que o pessoal utiliza a inteligência artificial hoje em dia, é muito simples. Então, na minha empresa, a gente conseguiu um cliente, e o cliente sugeriu, olha, cria para mim uma planilha no Excel que você conecta com a API, com o modelo. É isso. O cara só queria uma planilha que seria mais inteligente. Então, em vez de ter um cálculo na planilha aqui, você tem uma conexão com a API que envia uma requisição e você pega o valor de volta. Então é uma coisa muito simples e trabalhar com interface é uma coisa que eu nunca fui bom. Então quando eles me falaram, só colocar uma planilha, meu Deus, é maravilha. Então esse aí foi um milagre para minha empresa. Agora, de volta àquela minha história sobre aquele mentor palestrante, que eu pausei porque eu queria falar que depois de todos esses anos, conversando com aquele cara, ele aceitou trabalhar comigo na minha empresa, dessa daqui, porque essa empresa aqui ela tem um impacto global. E isso é uma coisa que eu nunca ia imaginar, que aquele mentor, naquela época eu era tipo um Zé Ninguém, e a gente construiu, né, tendo essa relação com confiança, e depois de 7, 8, 9 anos, meu Deus, 10 anos até, 10 anos, o cara vem e consegue trabalhar comigo, ele me ajuda para poder criar a empresa e é praticamente outra vida. Então, eu não consigo nem descrever, né, quando você conecta assim, os pontos, né, A e B. Então, o que eu falo é, quando você tem um sonho, você não foca muito qual caminho você vai fazer, foca no fim. Né, que eu falei, pensa em 10 anos, em 10 anos, onde você quer estar? Então você pensa nisso e só vai caminhando dia a dia. Bom, aqui uma ideia que eu pensei, que naquela época que eu estava trabalhando, ou que eu estava sonhando, né, de trabalhar no exterior, eu não tinha muita oportunidade de trabalhar ou ter outros projetos. Então uma ideia que eu vou deixar aqui para o Anthony e o Robson, para poder criar, sei lá, um vínculo para poder pegar estudantes, né, do curso agora, se eles tiverem interesse em trabalhar com projetos na Europa. Eu conheço várias empresas que eles precisam de estagiários e eles têm interesse. Então eles estariam abertos a qualquer pessoa querer trabalhar com projetos, mesmo que o seu inglês não seja tão bom, mesmo que seja zero inglês. Inclusive uma vez a gente pegou um estagiário que tinha zero inglês para outra empresa que nem eu estava, mas conseguiram resolver lá. O pessoal fazia comunicação via Slack, traduzindo mesmo, pronto, tudo certo. Então tá aí a ideia para o Anthony e para o Robson. Bom, só para fechar, dentro de todas as coisas loucas que eu já fiz na minha vida, tem mais uma outra coisa que eu falei aqui, né? Eu moro no Ártico. Oficialmente eu estou 800 km do Ártico, porém eu decidi 2 anos atrás a mudar exatamente para o Círculo Polar Ártico, e no quintal da minha casa eu construí esses iglus que você vê nessa foto aí, ó. Então praticamente hoje minha vida é ficar lá no meio da neve, vendo a aurora boreal, programando, tentar criar a empresa. E, sinceramente, não importa de onde você está, para você fazer trabalho e criar um impacto no mundo. Não importa se você está no interior, no Mato Grosso, ou eu estou aqui aqui eu estou em Helsinki, mas essa foto aqui é um vilarejo de 60 pessoas, só tem floresta, água congelada e renas. Não importa onde você está, você consegue fazer um impacto global. E se você quiser seguir depois no Instagram e mandar mensagem, tá aí o Instagram. E o site da minha empresa também, se você quiser investigar a questão da inteligência artificial para a área de farmacêutica. É isso, vamos abrir para perguntas. Fica mais distante. Oi, Thiago, obrigado pela palestra, acho que foi muito importante. Tem alguns pontos aí que você colocou, acho que o principal, né, a questão da formação de computação, da base da computação, depois aprender bastante por fora. Isso é um sonho, né? O sonho é sempre ser empreendedor e ir atrás. É interessante essa história assim, do rapaz que deu a palestra.
pela palestra e pode ser a oportunidade de vocês, né? Tiago está dando a palestra, apresentou a oportunidade aqui, o contato dele vocês têm agora. E agora vamos abrir para perguntas. Alguém tem uma pergunta? Pode vir aqui, a Tainá. Você vai dar. Fica meio distante da caixa, né? Mais para trás. Primeiramente, boa tarde, né? Tá ouvindo, Tiago? Eu queria saber, como uma pessoa poliglota que você é, né, por saber 5 línguas, que não é pouca coisa, se você acha que tem alguma similaridade entre a curva de aprendizado das línguas, né, que a gente fala, e as linguagens de programação. Essa é a primeira, eu tenho outra. Não, interessante. Eu acho que a gente está mais preparado para aprender línguas por causa da linguagem de programação, porque a sintaxe a gente está lendo outra língua, né, falando com computadores. E a segunda pergunta que eu tenho eu percebi que você é uma pessoa ainda por cima bem muito atualizada, né, tem estudado bastante, e eu queria entender se nunca apareceu uma vontade de fazer mestrado, que é o meu caso. Ultimamente eu tenho bastante pensado nisso, porém o que me motiva, né, como você mostrou nos slides, o que é a minha paixão e o que eu vejo que pode mudar o mundo, né, pode deixar alguma ajuda aí, é a robótica, que aí infelizmente aqui agora a gente não está tendo, mas eu tenho esse pensamento, né, essa vontade de terminar o curso, terminar a minha graduação e partir para o mestrado para fazer a robótica mesmo, que é uma paixão minha, já passou de hobby no técnico que eu fiz. Só que o meu medo é que nem você disse, chegar lá achando que eu sei alguma coisa, não sei nada, e mesmo que eu passe em todas as matérias, passe e consiga fazer tudo, chegar no momento de fazer minha tese e não ter nada assim útil de verdade para eu realizar. Ok, isso é interessante. O meu conselho nessa perspectiva é você já tem um pouco de conhecimento de robótica, então nesse caso você poderia conseguir um emprego, um estágio, e a empresa, eu vi isso acontecer muito aqui na Finlândia, na Europa é comum, a empresa contrata alguém que tem um conhecimento, vamos supor, nível júnior, e a empresa paga para a pessoa fazer mestrado durante o trabalho também. Então você consegue os dois, vai conseguir o dinheiro e mestrado. Então funciona dessa forma também. E tem a outra perspectiva que também consegue aplicar para a empresa, para poder estudar um mestrado e escrever a tese baseada na empresa. Eu vi isso acontecer muito. Inclusive, eu acho que você consegue fazer mestrado no Brasil, entrar em contato com uma empresa no exterior e falar que você quer estudar sobre o produto deles, escrever a tese, e eles vão te pagar sobre isso. Então você está trabalhando já como um mestre, nesse caso. Para agradecer mesmo, eu não tinha pensado nessa opção, não me passou na cabeça, porque eu trabalho mas como back-end, não trabalho em robótica ainda. Mas obrigada aí. Alguém? Mais? Vamos lá, gente. Você tá com vergonha? Não com vergonha? Vamos perguntar, aproveitar a oportunidade. Acho que Boa tarde. Tudo bem? Não vai te mudar. Não, tranquilo. A minha dúvida teve um certo ponto que você estava falando que você aplicou para diversas empresas, para mais de 50. Em que momento da sua trajetória que você se sentiu de fato preparado para começar a aplicar? Qual foi o parâmetro que você teve para isso? O meu parâmetro é que eu estava formando, tinha um mês para poder arrumar um emprego. Eu não estava preparado, não tem como. O jeito de preparar, igual eu falei, você escolhe qual que é a vaga que você quer, pega, sei lá, 50, seleciona os conhecimentos, estuda um pouquinho os conhecimentos e aplica. E quando você faz entrevistas, você pode ser honesto, falando, olha, eu estudei um pouquinho, fiz um projeto aqui, não sei tanto. Mas eles estão abertos, né? Todo mundo tá aprendendo ainda. Obrigada. Ai, gente. Tiago, enquanto o pessoal está pensando aqui em perguntas, aí na Europa, qual você
supor que alguém quer aplicar para algum emprego, que está cortando, né? Quer aplicar para algum emprego. Quais tecnologias, quais linguagens, o que você fala assim, ó, estuda, você consegue emprego facinho aqui na Europa, além das linguagens básicas que a gente aprende na computação, né? C, C++, Java, Python, o que mais? Bom, surpreendentemente, Java ainda está em alta. Se você ser expert de Java, você consegue cargos bem altos em empresas grandes, tipo a Amazon contrata muito Java. Inclusive, óbvio, a Amazon usava muito Perl. Eu não tenho ideia, cara. Metade do site da Amazon é Perl. É uma zona, precisam de gente. Perl é uma linguagem que é muito utilizada na área da bioinformática. Né? Então, a gente fala porque no projeto que nós desenvolvemos, ele implementou algumas coisas para nós no projeto Perl. E eu não tinha essa noção que Perl era muito utilizado na Amazon. E Java, né? Hoje todo mundo fala de Node, fala o Java de ainda. React, fala de qualquer outra coisa. Eu tinha falado da... alguém está perguntando suas histórias de fracasso. O que você aprendeu com seus momentos de fracasso, assim, não sei se foi empresa. Você falou que ia falar dos seus erros, né? Dos seus fracassos. Rapaz, vamos começar por onde? Não, assim, como eu tive várias ideias de empresas e o primeiro passo, né, de você começar uma empresa é você tem que construir um time. E uma das coisas que eu falei bastante era construir um time. Você encontrar pessoas de talento, pessoas que têm paixão também. E você, como o dono da ideia, pelo menos é o que eu pensava, o dono da ideia, ser aberto para compartilhar a ideia com outros e confiar é muito difícil. Então eu falei bastante, tipo, 1 ou 2 anos, tentando encontrar time, encontrei pessoas ruins e teve isso. E outra coisa também que eu falei foi, tinha uma ideia que eu estava trabalhando, que eu gastei, acho que 3 ou 4 meses programando, tentando criar um protótipo. Aí eu cheguei no investidor mostrando, olha, isso aqui, ó, vou mudar o mundo. O investidor falou assim, não, é ruim, é uma merda. Falou. Eu fiquei desanimado. Oh, meu Deus, isso que é depressão, estou sentindo agora. Mas você toma as pancadas dessa. E a minha maior falha nesse caso foi, eu gastei tanto tempo pensando na tecnologia e não pensei tanto na aplicação real daquele produto. Por isso que o investidor falou, olha, não interessa se a tecnologia é bonitinha, seu código é limpo, não interessa. Ele quer o impacto, entendeu? Então, esse é um dos casos. É o tal do MVP, né? Que o pessoal quer, né? O valor. Isso. Oi, Thiago, boa tarde. Eu queria saber com qual nível de inglês você foi para a Finlândia e quanto você acha que seria necessário hoje em dia para poder arrumar um emprego fora? Meu nível, ok, é um pouco difícil medir porque eu nem fiz o teste, eu nem fiz o teste de classificação. Mas eu lembro que, olha, naquele aplicativo que eu falei, Memrise, nesse aplicativo, um curso lá, e eu lembro que eu sabia 800 palavras em inglês, 800 mais frequentes em inglês. Então, literalmente, quando eu estava conversando com alguém, eu conseguia entender uns 70% da frase. O resto você tem que descobrir questão do contexto. Eu lembro, quando eu fui fazer a primeira entrevista, que no final eles me contrataram, mas eu fui fazer a entrevista, o cara me perguntou como que ele deveria me pagar. Se era tipo banco direto ou boleto. Eles têm uma outra palavra para boleto aqui. Eu não sabia o que era boleto no inglês. Aí eu só falava, sim, sim. Passou, cara. Tem mais uma pergunta. Oi, boa tarde. Eu acabei de entrar no curso, né, sou calora, e você falou que quando você entrou você achava que sabia muito e acabou pegando a cara aqui. Eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade no curso, assim, no início. Bom,
eu lembro do clássico, caso que foi programação 1, que era D++. Eu sabia C Sharp. E eu achava que era a mesma coisa. Mas quando eu comecei a estudar mesmo, eu percebi que não era tanto assim. E, inclusive, também, no primeiro semestre a gente tem muitas classes ao segundo de matemática. A gente acha que sabe matemática, né? Mas quando você vai ver, tem aquele passo a passozinho, né? Eu chamo aquilo a burocracia da matemática. Burocracia que você não sabe ainda, entendeu? Então essa que é a parte que você tem que sentar. É chato, mas é relevante. Muito obrigada. Tiago, boa tarde. Queria parabenizar você pelo seu trabalho, que é um trabalho muito bonito, viu? Estou muito impressionado. Obrigado. Queria perguntar para você como que foi que, igual você falou, comprou a passagem e foi para a Finlândia, né? Como que foi deixar tudo para trás, a família, os amigos, um lugar totalmente diferente, que você não tinha nem ideia, mas foi porque queria seguir seu sonho. Não, quando eu comprei a passagem, tinha passagem de volta também, né? Então, na minha cabeça era, ok, estou lá por uma semana, empacotei as roupas que eu tinha, que era inverno, né? Então, eu não tinha nenhuma roupa de inverno, então foi fácil empacotar. Porque eu pensei, ok, eu vou lá, vou comprar a primeira coisa, o primeiro casaco que tem lá, e tem passagem de volta. Então, minha mentalidade é, eu vou tentar esse emprego, e se conseguir, se eu assinar, eu fico. E a primeira coisa que eu fiz para poder ficar mais com menos saudade de casa, né, na verdade. Eu tentei encontrar brasileiros, porém é difícil, é um pouco mais difícil. Inclusive tem muitos brasileiros que eles estão trabalhando em vagas diferentes. Na verdade, aqui é um choque de realidade para vocês. Muitos dos brasileiros que estão trabalhando no exterior hoje, eles não trabalham no ramo de tecnologia. Eles trabalham em restaurantes, trabalham em bar. Então, para eu conseguir ser amigo deles e tentar trocar umas ideias, até conseguia, né, por diversão, mas não me adicionava nada profissionalmente, entendeu? Então isso foi difícil pra mim. E eu lembro que eu sentia muita saudade de casa, então eu ouvia o podcast em português. Provavelmente vocês conhecem o Nerdcast. Nerdcast eu ouvia bastante. Inclusive eu não perdi a língua portuguesa por causa que eu ouvia Nerdcast. Então, esse tipo de coisa. E depois, assim, você tem que manter contato com a família também. Pelo menos comigo, eu sempre conversava com eles uma vez por semana, né? Porque eles estavam interessados para saber se eu congelei. Então você tem que manter esse contato e encarar como se fosse um desafio, né? Uma experiência de vida. E mesmo se você falhar, cara, você vai ter a melhor história da sua vida, entendeu? Então essa que era a mentalidade que eu tinha. Muito obrigado. Não mais. Hoje, se alguém aqui do curso fosse fazer uma entrevista na sua empresa, você falaria... Você tá mudo aí, Robson. Tá mudo aqui, Robson. Verdade. Quando você tem empresa, né? Você tem várias startups. Se alguém fosse fazer uma aplicação para sua empresa, quais os requisitos, né, de conhecimento, de habilidades, sempre profissional? Foque nisso, que é importante. Hoje em dia, para minha empresa e para outras também, o que a gente procura é o que a gente chama do full stack developer. Né? Alguém consegue fazer o back-end, consegue fazer a gambiarra no front-end e consegue fazer enviar, né, o produto para produção na Amazon. Então, você sabendo Amazon Web Services, né, tem que saber a cloud, e a Amazon está conquistando tudo. Acho que esse é o número 1. Número 2 é saber Node.js, praticamente tudo está usando Node.js. Python, se você quiser fazer ciência de dados, então vai ser Python, com certeza. Agora, só isso. Cara, hoje em dia está muito simplificado. Esses três conhecimentos te levam muito longe. Aí daí pra frente é mais coisa especializada. Mas, gente... Não, né? Então, gente, eu acredito que seja isso, né? Tiago, eu quero agradecer imensamente por você ter aceito o convite, né? Eu te mandei esse convite no ano passado, né? Na televisão, e depois nós conversamos, e aí passou o ano, e aí eu, com a ideia de sempre estar trazendo o regresso, principalmente no início do semestre letivo, aqui nós estamos no início do semestre, estamos na segunda, terceira semana de aula,
Então, aqui tem bastante calor, então acho que é uma oportunidade dos calouros verem onde estão os nossos ex-alunos, né? O que eles estão fazendo, onde eles estão trabalhando, né? Aluno trabalhando na Microsoft, trabalhando na Amazon, trabalhando em outras Big Techs aí, até empreendendo no mundo inteiro. Então, eu agradeço imensamente por você ter aceito o convite e falado um pouco aqui da sua vivência e principalmente dessa oportunidade que você colocou no final da sua apresentação. Vamos conversar assim, né? Vamos conversar, eu sei o Anthony e outras pessoas aqui, para a gente ver esse estágio, criar oportunidades de estágios, ou quem sabe de empregos, e oportunidade de nossos alunos interagirem com pessoas de outro idioma para poder aprender o inglês, melhorar o inglês, e assim já criando o seu currículo para quando terminar o curso. Né? Agradeço vocês ao LinkedIn. O LinkedIn eu passo, eu tenho contato dele. Eu entrei em contato, eu mandei mensagem para ele no WhatsApp, a gente conversava pelo Facebook, né? E depois mandei no LinkedIn, que eu tinha no LinkedIn também, e aí ele respondeu lá no LinkedIn. Eu passo o contato dele, para vocês poderem fazer, mas nós vamos tentar estreitar essas relações para poder... Quer perguntar? Tá, tem mais uma pergunta aqui. Então a gente vai tentar estreitar essas relações com o paciente. Para poder fazer com que os nossos alunos tenham essas experiências com empresas fora do país. Apareceu mais uma pergunta aqui, Thiago. Vai lá. Ô, Thiago, beleza? Adicionei lá no LinkedIn, tá? Depois você confirma lá, trocar um papo. Beleza. Então, cara, meu inglês, assim, não é dos melhores, assim, eu sempre tive um pouco de... Nunca tive confiança para conversar mesmo de aula. Aí você falou dessa oportunidade de estágio na Europa. Assim, sempre tive interesse em aplicar para fora. Só que tem sempre aquela vergonha, assim, como que eu vou falar, como que eu vou agir, tecnologias que eu tenho que estar dominando. Que dica você dá assim, para entrevista mesmo em inglês? Você falou assim que você sabia 800 palavras e tudo mais, mas na hora que você chega lá, você não sabe o que você fala, para você conquistar aquela vaga, você conquistar a pessoa que está ali na sua frente. Qual é a sua dica assim, matadora? Cara, a minha dica aqui é o seu currículo, assim, os seus projetinhos tem que falar com você, entendeu? Então, literalmente, tem pessoal que contrata, pessoal que quase não consegue falar nem inglês. Tem muitas empresas na Finlândia que eles contratam chineses, que o pessoal fala pouquíssimo. Mas se você dá uma tarefa para eles, né, por exemplo, uma tarefa na área de computação é internacional, né? Você tem um desenho, desenvolve isso, pronto, você consegue, entendeu? Então, se você tem esses projetos que eu falei, para poder fazer durante a universidade, só mostrar o seu código, mostrar o que você é capaz de fazer, a questão da conversação não é tão necessária. E, normalmente, as empresas têm alguém que fala espanhol ou que fala português e consegue fazer essa conexão, consegue fazer a ponte também. Só destacar um ponto que o Thiago comentou, que o Luan também havia dito, a questão da formação básica da computação no Brasil. Né? Aqui nós temos os cursos têm uma base teórica maior que os próprios cursos. O Luan está na França, faz pós-doc na França, ele havia dito isso também, que lá na França os cursos têm um pouco menos de teoria do que... Não que eles tenham mais prática, né? Mas que aqui nós temos uma base mais sólida da área da computação de maneira mais geral. Né? E aí como você havia dito, também na Finlândia, na região de Europa, para ter um semelhante. Né? Então tá, gente. Agora o outro Anthony, professor. Tiago, tudo bem? Tiago, eu queria saber a sua empresa atual, esse projeto que você mencionou, farmacêutico. Quantos anos você já está com ele online? Quanto tempo você já trabalha com aquele rapaz que veio da NVIDIA apresentar uma palestra? Ele é funcionário seu ou é sócio? Qual que é o grau daquele cara com a sua empresa? A gente vai assinar um contrato com ele em breve para virar sócio. Então ele está entrando com tudo. Mas a gente começou em 2020 foi a primeira ideia que a gente publicou, mas a gente demorou um ano
para poder descobrir qual que era a aplicação mesmo, né, que o pessoal utilizava no ramo farmacêutico. Então eu coloquei 2020. Então demorou um ano para poder aprender, e depois no ano seguinte a gente conseguiu ter o primeiro cliente com uma farmacêutica grande aqui. E que eles testaram e falaram, olha, tem algo aqui, não, vamos espremer isso aqui que tá saindo algo. Então, 2 anos, assim, em geral, para poder conseguir dar um andamento na empresa. Você começou sozinho em 2020? Ele está entrando agora em 2023? Sim, eu comecei com mais 2 pessoas que eu encontrei durante uma hackathon. Que era o pessoal tudo junto, você começando do zero. E o que mudou pra gente foi o seguinte, porque criar empresa, você precisa do time, que eu comentei, e da finança, né? E a gente teve sorte que a gente conseguiu aplicar para poder ter, como é que chama? Grants. A gente recebeu dinheiro do governo da União Europeia, que eles dão bastante dinheiro para empresas startups que têm trabalho mais acadêmicos. Então a gente conseguiu fazer uma aliança acadêmica, um consórcio, com a Universidade da Grécia e com 5 outras empresas na Europa. Tá certo, Thiago. Como que ele chama aquele rapaz mesmo, Thiago? É Arnaldo Tavares. Eu lembro da palestra que ele deu aqui da NVIDIA. Beleza. Valeu. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta, Thiago. Perguntas importantes. Boa tarde. Queria saber, para startups novas, estratégias boas para atrair investidor. Bom, em geral, é a questão de você ter o MVP, né? Você tem que ter o protótipozinho já sendo utilizado por algum cliente. Então, como eu criei a minha startup, inclusive que é uma dica legal que eu esqueci de passar, LinkedIn, todo mundo aqui tem que ter LinkedIn. E o que eu fiz foi, eu comecei a contatos para o pessoal, diretores de empresas farmacêuticas, os donos das Elafaz, dessas empresas que criam as vacinas do Covid, e o pessoal me aceitou, cara. E eu mandei mensagem para eles falando, olha, tem essa ideia, me dá 15 minutos, eu quero discutir se você tem interesse. Então, isso foi um dos itens que eu fiz, e eu comecei a coletar, né? Eu praticamente fiz uma listinha de quem que eu falei, e qual era o interesse que eles tinham e tal. E depois, quando você traz isso para o investidor, você fez uma pesquisa de mercado, é fantástico. Ele sabe que você está interessado, que você já conversou com o pessoal. E outra coisa que a gente teve que fazer, que assim, no ramo farmacêutico é muito com relação a quem te indica, né? Então a gente era um Zé Ninguém, tentando trabalhar com farmacêutico. Então o que a gente fez? A gente criou um podcast. A gente criou um podcast que a gente entrava no LinkedIn, a gente mandava mensagem para o pessoal, os diretores da farmacêutica, e falava, olha, se você quiser conversar com a gente num podcast, só discutir, fazer um debate, quais são os problemas que você tem no dia a dia com relação à produção de anticorpos, ou só ideias, vem com a gente. Então a gente conseguiu convidar pessoas muito alto nível, porque o pessoal só queria conversar. Né? No final nós somos só seres humanos. Então quando você abre esse canal, ok, vamos só conversar 15 minutos, ou fazer um podcast para te dar visibilidade, isso te ajuda bastante. Então essa é a questão da pesquisa de mercado. Então, para qualquer ideia, você nem precisa desenvolver. A gente conseguiu vender a ideia para os clientes antes de ter um produto dessa forma. Porque a gente já tinha pesquisa de mercado e mostrou, olha, se tanta pessoa quer, pessoas estão interessadas. Mas, então, para encerrar mesmo. Thiago, agradeço. Vamos depois manter o contato aí. Agradeço a vocês por terem tirado esse tempo para vir escutar o Thiago. Espero que tenham aproveitado muito da experiência dele. Façam igual ele, entrem em contato com ele, mantenham um contato com ele, quem sabe. Ele tem contatos também lá na Europa, que pode abrir portas para vocês. Thiago, muito obrigado. Se quiser dar alguma palavra no final aí dos nossos alunos, fique à vontade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Bom final de semana para todos. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.